Oi pessoal, tudo bem? Essa é a parte 2 do nosso aulão de PowerPoint para iniciantes. Para você que não sabe nada sobre a ferramenta, quer aprender, essa aula nós vamos falar sobre transições e animações do PowerPoint e depois como transformar o seu slide em um vídeo. Se você não assistiu a parte 1 dessa aula, é muito importante que você assista. Vou deixar na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, onde a gente mostrou sobre como abrir o PowerPoint, adicionar imagens, adicionar textos, como criar novos slides ali, formatar e tudo mais. Então é muito importante que você assista a primeira parte e depois vem aqui e assista a segunda. Se você já assistiu, pode seguir aí, ok? Lembrando que essa aula faz parte do nosso curso de PowerPoint da Nespol. Se você quer aprender o passo a passo mais detalhado, a gente está com as inscrições se encerrando para o curso, então corre lá para garantir a sua vaga e não ficar de fora. Tem um valor bem legal aí para você estudar com a gente na Nespol, beleza? Então, bora para a tela do computador sem enrolação, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, então esse é o slide que nós criamos juntos na aula passada. Se você não assistiu, volta lá, tá bom? Você vai aprender muita coisa lá bem legal de como montar um slide simples igual esse daqui e adicionar os elementos, beleza? Agora nós vamos trabalhar com transições e animações. Essa parte de animação ela é bem detalhada, ela é bem um pouco mais complexa do que tudo que a gente já viu aqui sobre PowerPoint, mas se você prestar atenção, você também vai tirar de letra. Se precisar, volte à aula e assista novamente, beleza? Aqui em transições é mais simples, é mais prático, você já vai aprender agora mesmo. Esse slide que nós criamos na outra aula, se você apertar F5 ou apresentação de slides do início, eu não sei o que você está falando, Cris, o que é esses comandos aí? Pessoal, volta na outra aula, ela é bem basicona, bem simples para quem não tem conhecimento mesmo. Aqui, ó, você vai passando, note que não tem transição nenhuma, tá? Eu vou até tirar esse vídeo aqui, pessoal, para não atrapalhar. Vou deixar só essa imagem no centro aqui mesmo, para não atrapalhar, ok? Então aqui, ó, apertei F5, passei, não tem transição nenhuma. O que é a transição? É para deixar um slide passando para o outro de forma mais animada, mais divertida. Então você seleciona aqui transições, seleciona o slide que você quer e escolhe um efeito de transição para ele. Ó. São várias. Tem estilo de transformar, empurrão, apagar. O que cada um desse faz? Vamos testar, vamos testar. Aqui no primeiro slide, talvez a gente não consiga ver a transição de forma completa. Por quê? Porque não tem um outro slide antes dele. Então ele vai pegar metade da transição, digamos assim. Mas a partir do segundo slide, a gente já consegue ver bem o efeito da transição. Então eu não gosto de colocar efeitos de transição no primeiro slide. Eu gosto de colocar a partir do segundo aqui, tá bom? Porque, olha só. Então, dividir, tá vendo? Ó, ele começa com essa tela preta e aí vem e começa o slide. Tá bom? Então eu não gosto muito. Eu deixo sem nenhum efeito de transição aqui. Agora, a partir do segundo, eu já gosto de escolher um, mas eu gosto de usar efeitos de transições suaves, pessoal. Não gosto de usar efeitos muito mirabolantes. Por quê? Porque pode ser que atrapalhe um pouco, né, a atenção aí da galera que está nos assistindo. Ó. Esses efeitos aqui são bem mirabolantes, né? Tem gente que gosta, tá? Dependendo do tipo que você vai fazer, se for slides para conteúdo infantil, talvez fique legal, né? Mas aqui, dependendo se for um slide para empresa, por exemplo, algo mais sério, talvez não fique tão legal colocar esses slides aqui, essas transições mais mirabolantes. Esses assim de cobrir, ó, né? Alguns já são mais sérios, né? Como por exemplo esse de empurrão, ó, só trocar de página, esse é mais natural, mais simples, né? Legal também. Ó, tem essa opção de cubo, que ele troca desse jeito. Então escolha aí o que você quiser, pode mesclar, por exemplo, no segundo você escolhe esse de rasgar o papel. No terceiro, você escolhe esse outro aqui, ó. Deixa eu ver, esse efeito Vortex. No outro, você escolhe esse outro efeito aqui, ó, de avião, tá bom? E nesse outro, você coloca esse de forma. Esse de forma ficou meio sem sentido. Vamos escolher um outro aqui, esse de persianas. Ó. Persiana a gente já usou. Avião. Esse desgarrar, ó, que é o estilo de uma folha virando. Muita gente gosta desse aqui. Esse já é legal, né? Que é como se fosse a folha, a página virando do livro, ó. Então esse é bacana, né? Ó. Se você fizer um slide que divide no meio ainda, fica bem legal, né? Ó. A página virando. Vamos apertar F5 para ver como está ficando. O primeiro não tem transição, ele já abriu. Normalmente a gente coloca no primeiro slide assim, ó, boas-vindas, né? Algo do tipo, né? Sei lá, seja bem-vindo, ou seu nome, sua apresentação. E depois começa o conteúdo, né? Então, boas-vindas. E aqui a gente aplica um recortar. Deixa eu ver um apagar. Esse daqui. Então, F5, o primeiro não tem efeito de transição, o segundo tem esse apagar, o terceiro tem esse aí das persianas ou do recorte, não lembro. Esse quarto tem esse vortex, né? Esse outro tem esse efeito do aviãozinho e esse é a página virando. Então você pode aplicar tanto o mesmo efeito de transição
para os slides, ou pode aplicar um para cada um, né? Cuidado para não ficar muito ridículo o seu slide, igual esse meu aqui ficou bem bagunçado, né? Mas a intenção é mostrar para vocês a funcionalidade e não fazer um slide profissional em si. Pessoal, a gente consegue também mudar a duração da transição. Se você acha que a transição está muito lenta, vem aqui e mude o período de transição, ó, 3 segundos. Você quer deixar ela mais lenta ainda? Coloca aqui 10 segundos. Quer deixar ela mais rápida? Coloca 1 segundo ou meio segundo, tá? Ela vai ficar mais ligeirinho. Essa daqui tem 4 segundos, então ela é bem demoradinha. Vamos ver com 1 segundo como ela ficou. Essa ficou mais rápida com 1 segundo, essa também, ó. Então ficou mais ligeira, né? Ficou mais prático para não cansar também o nosso público. Além disso, aqui no efeito de transição, você consegue mudar a direção da transição. Então, por exemplo, vamos ver na prática com essa daqui, ó, empurrão. Tá vendo que ele troca, ele vem de cima para baixo. Se você quiser, você pode modificar, ó, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ó, ou de cima para baixo, e aí ele inverte. Ok? Então, algumas transições você consegue mudar a opção de efeito, outras não. Beleza? Então, faça testes aí também, ó. Essa da porta, por exemplo. Aí você consegue, ó, na horizontal ou na vertical. Tá vendo? Essa daqui do cubo. De cima para baixo. Ou da esquerda para a direita. Ou de cima para baixo, de baixo para cima. Então faça testes aí também com todas essas transições que você tem. Algumas são feias, outras são bonitas, outras mais complexas, outras mais simples, tá? Escolha uma que combine com o seu projeto. Outra coisa interessante das transições é que você pode personalizar elas para aparecer ao clicar com o mouse ou após um determinado período de tempo, tá? Então, se você quer que ela aconteça de forma automática, selecione o tempinho que você quer ao invés de esperar clicar com o mouse. No meu caso, estou com clicar com o mouse, então ela vai acontecer quando clicar. Beleza? Então, você pode modificar o som, modificar a duração, modificar aqui qual é a opção de avançar o seu slide. Essa do som, aqui, ó, vários sonzinhos diferentes na hora que der a transição. Essa daqui, por exemplo, aplausos. Vamos colocar ela na prática. Deu aplauso, tá vendo? Tem um de bomba e tudo mais. Então faça teste aí, sinos. Eu não gosto dessas musiquinhas, tá? Não uso. Eu uso só os efeitos mesmo, os mais simples. Mas aí vai de cada projeto, vai do projeto de cada um, ok? Agora vamos falar sobre as animações, um conteúdo um pouquinho mais avançado para quem é novato, tá? Mas que vai te ajudar bastante também. Se você prestar atenção com esses exemplos que a gente vai fazer aqui, você vai tirar de letra. Lá no curso eu tenho vários outros exemplos mais avançados para você que quer aprimorar os efeitos de animação do seu conteúdo do PowerPoint. Para isso nós vamos deletar os slides que nós criamos aqui na aula anterior, isso mesmo. Vamos deletar e vamos começar do zero aqui. Vamos criar alguns slides para a gente adicionar imagens diferenciadas aqui no nosso PowerPoint. Inclusive, vamos modificar aqui, pessoal, esse estilo de fundo, né? Vamos pegar aqui a parte de design e vamos modificar agora para esse fundo preto aqui. Aê, agora vai ficar mais legal para a gente fazer esse efeito de animação. Pessoal, as animações podem ser usadas para entrada de objetos, para ênfase de objetos e para saída de objetos, ok? Aqui no painel de animação você consegue organizar a ordem das animações, então qual animação vai ser a animação de entrada, quanto tempo ela vai durar, para onde o objeto vai. E as animações de ênfase que servem para praticamente a mesma coisa, só que quando o objeto já está na tela. Como assim, Cris? Do que você está falando? Vamos ver isso na prática. Para isso, pessoal, eu vou recorrer aqui ao Pixabay para a gente encontrar uma imagem, primeiro para fazer um efeito de entrada, de ênfase e de saída natural. Eu vou pegar aqui uma imagem de um carro qualquer, não precisa ser carro aí no seu, eu vou pegar, porque a gente vai fazer um efeito de meio que de movimento, né? Vou pegar esse Peugeotzinho aqui, Free Download, vou baixar ela no formato mais leve aqui, Download e pronto, ela está no meu computador. Agora eu vou voltar aqui para o meu slide, clicar em Inserir, Imagens, esse dispositivo e aqui o meu Peugeotzinho branco. Vou colocar ele aqui no centro e se eu apertar F5 para iniciar minha apresentação, note que não tem efeito de animação nenhum. Ele apareceu simplesmente aqui no meio da minha tela. Ó. Apareceu na tela e pronto. Vamos mudar o lado disso daqui? Porque me dá agonia ver ele indo de ré, né? Então vamos colocar ele vindo de cá para cá, tá? Esse vai ser o nosso efeito de animação. Ele vai surgir, vai entrar na tela e depois ele vai dar uma andadinha aqui pela nossa cena, né? Vou até diminuir um pouquinho. Vou colocar ele aqui, tá? Vamos sem estrada mesmo, sem nada por enquanto. Depois a gente adiciona mais conteúdo ao nosso cenário. Então, apertei F5, o Peugeotzinho, o carro tá ali, tá? Não tem nada, não aconteceu nada com ele.
Mas quando você clica em animações, com o objeto selecionado, você tem aqui efeitos de animação de entrada para esse objeto. Isso pode ser aplicado não só para esse carrinho que a gente adicionou, pode ser para foto, pode ser para forma geométrica, para texto, para tabela, para tudo, tá? As animações servem para qualquer elemento do PowerPoint. Aqui, ó, vamos fazer uma de teste. Aparecer, esmaecer, surgir, flutuar, dividir, elástico, ó, o carro vem pingando, temos o girar, o zoom, o barra e por aí vai, tá? Então você pode escolher qualquer um desses pro efeito de entrada do seu elemento. Se você quiser também mais personalizado, ó, dependendo, dividir, aí você escolhe qual a direção que ele divide. Flutuar, da onde que ele flutua? De baixo para cima ou de cima para baixo? E por aí vai. Qual é o tempo dessa animação? Então ele vai flutuar durante 5 segundos, pessoal. 5 segundos, ó. Note que agora ele vai demorar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? 5 segundos flutuando. Ele vai surgir em... Ele está aqui em meio segundo, vamos colocar ele para surgir em 3 segundos. Vamos visualizar, olha lá, ó, 3 segundos é o tempo que ele vai demorar para surgir. Nesse caso, ele está surgindo de baixo para cima. Vamos colocar a opção de efeito da esquerda para a direita. Ó. Então o carro vai entrar aqui na nossa cena. Note agora, se eu apertar F5, o que vai acontecer? Nada, enquanto eu não clicar com o meu mouse, ó, o carro não vai fazer o efeito da animação, tá? Então, os efeitos de animação... Por padrão, eles só acontecem quando você clica com o mouse ou com a setinha do seu teclado. E aí ele vai acontecer. Para quê? Para você ter o controle da sua apresentação. Então vamos supor que você vai explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo na cena e depois vai chamar o carrinho. Aí quando você terminar de explicar e quiser chamar o carrinho, você clica e ele vem. Tá? Se você quiser adicionar um outro elemento aqui para ele vir depois do carrinho, então vamos lá no Pixabay e vamos achar uma outra imagem aqui. Vamos colocar um outro carrinho aqui. Esse outro vermelho, tá? Então vou colocar Free Download. Download. Não sou um robô. Ele quer saber o quê? Bicicletas. Não tem bicicleta aqui. Montanhas ou colinas? Esse tem. Montanhas e colinas. Acho que esses dois, esse daqui. Verificar. Download. Pronto. Baixou um outro carro aqui. Vou inserir imagens desse dispositivo, esse carrinho vermelho. Vou girar ele e vou colocar ele agora vindo de frente, né? Vamos inverter ele horizontalmente. E pronto, esse vai sair de lá e vai vir para cá. Então, vou colocar a animação dele, a mesma coisa. Surgir, vindo da direita, tá? Vamos colocar também 3 segundos para ela ao clicar. 003 ao clicar, tá? Então, nós temos aqui, ó, o efeito número 1 é o carro branco, o efeito número 2 é o carro vermelho. Os efeitos de animação vão acontecer na ordem que estão esses numerozinhos aqui, ok? Então, pode ver, ó. Na animação 1 e 2. Se eu abrir o painel de animação, olha lá, quem está aqui, a imagem 4, que é o carro branco, e a imagem 6, que é o carro vermelho, beleza? Então você pode aumentar o tempo de cada uma delas aqui nessa faixa verde, tá? Ou colocar uma depois da outra e tal. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos novamente, apertar F5. Se eu clicar com o mouse, carro branco primeiro, 3 segundos de animação. Depois que eu cliquei, carro vermelho, 3 segundos de animação. Beleza? Então, ao clicar com o mouse, eles vão aparecer. Ah, vou explicar sobre o carro branco. Então, esse é o carro branco, ele é da Peugeot, etc, etc, etc. A gente vendeu 100 mil unidades desse carro. Agora vamos ver o carro vermelho. Clicou com o mouse, chamou o carrinho vermelho. Ok? Galera, esse aqui é um efeito extremamente simples do PowerPoint. É para você que é iniciante mesmo, é o básico do básico, tem esse efeito de entrada. Quero mudar a ordem, quero que o carro vermelho entra primeiro na cena. Então eu seleciono o carro vermelho aqui, seleciono na animação que eu quero, no painel de animação eu vou arrastar ele para cá. Ó. Tá vendo? Ó, o número 6 agora virou a animação número 1 e a imagem 4 virou a animação número 2. Ah, Cris, mas eu vou usar muitas imagens, imagens por número aqui fica um pouco complicado para mim, eu não consigo renomear essas imagens para ficar mais fácil na organização? Sim, pessoal, se você selecionar aqui na página inicial, você pode clicar em organizar, painel de seleção. São duas coisas diferentes. O painel de seleção é o que vai definir o elemento. O painel de animação, ele só vai cuidar das animações em si, ok? Então, esse aqui, o 6 é o carro vermelho, vamos pôr carro vermelho. Olha lá, ficou carro vermelho. E o número 4, vou clicar 2 vezes em cima, carro branco. Aí, agora ficou mais fácil. Vou fechar aqui. Se eu adicionar mais imagens e quiser renomear, eu venho aqui na página inicial, organizar, painel de seleção, e aí todas as imagens vão estar aqui, eu consigo renomeá-las para facilitar a minha vida. Ó. Olha como ficou mais fácil. Carro vermelho e carro branco, ok? Então, animações de novo. Clicou com o mouse, carro vermelho primeiro. Clicou com o mouse, carro branco depois. Essas imagens que eu peguei, elas também não são GIFs, não tem nada de animação, né? Então fica um pouco mais seco, mas já dá para ter uma ideia aí de como fazer esse efeito de entrada. Eu quero fazer esse efeito de entrada também com texto, consigo? Consegue. Vou adicionar aqui um texto qualquer, vamos pôr um texto
qualquer. Vou colocar aqui em cima, ó. É um texto também que não segue nenhum padrão. Deixa eu colocar os carrinhos aqui um do lado do outro. De frente para o outro, né? E aqui, ó, note que quando eu abrir, o texto tá ali parado. Por quê? Porque não coloquei a animação dele. Os carros vão acontecer, tá? Por que ele foi de uma vez assim, pessoal? Porque eu cliquei 2 vezes, ó. Aí ele vem bem rapidinho, ele corta o efeito de animação. Aí a animação para texto, como eu faço? Mesma coisa, seleciono o texto, animações e escolho alguma animação para ele, ó. Esse elástico lá vem pingando, girando, zoom. Esse zoom é legal. Tem o aumentar também, barras, volante. Ó o zoom. O zoom tá legal, né? Então, aqui retângulo, ó, ele chama de retângulo 7, mas na verdade eu posso ir em página inicial, organizar painel de seleção. Aqui retângulo 7, eu vou chamar de texto. Tá, ó, ficou mais fácil. Então aqui é um texto, ó. Tá vendo? Ó? Texto. Então o texto vai acontecer primeiro, depois vem os carros. F5, ó. Não, nada acontece se eu não clicar com o mouse. Cliquei, o texto, cliquei, vem o carro vermelho, cliquei, vem o carro branco. Ok? Então esses são efeitos de entrada. Você pode aplicar isso em forma geométrica, em texto, em imagens, em tudo que você quiser aqui dentro do PowerPoint, tá? Até em vídeo aqui você dá para adicionar esses efeitos de animação, beleza? Faça testes aí também. E o que diz respeito ao efeito de ênfase, como que ele funciona? Vamos lá, vamos para outro slide, depois a gente volta para os carrinhos e combina os efeitos de animação. Vamos voltar lá no nosso queridinho Pixabay e vamos achar aqui uma imagem qualquer agora de ênfase. Vamos procurar por negócios. Vamos ver se ele vai achar imagens relacionadas a negócios. Essas primeiras são pagas, tá? Vamos selecionar uma outra qualquer aqui. Essa daqui, ó. Essa tá legal, dessa lâmpada aqui, né? Free download, vamos baixar mais levinha. Já baixou, vou clicar aqui em inserir imagens desse dispositivo. Essa daqui, e aqui temos uma foto, tá? Porque ela veio com o fundo branco, né? Então, tá bom assim, desse jeito. Essa foto, pessoal, eu consigo aplicar efeitos de animação de entrada, de ênfase e de saída para ela também. Qual que é o de ênfase? Clica aqui em animações. Agora, você não vai escolher esses verdes aqui, você vai escolher os de ênfase, que são os amarelos, ó. Tem o vai e vem, tem o de rotação, tem o aumentar, tem vários, tá? Vamos colocar esse daqui de rotação para você entender muito bem, tá? Então a gente sabe aqui que o amarelinho é essa imagem. Essas outras já ficou no outro slide, a gente vai conseguir entender bem. Vou apertar F5, esse é o primeiro slide, né? Vamos passar por ele. Vamos para o segundo slide. Note que quando eu abri esse segundo slide, essa foto já estava na tela. Por quê? Porque eu não coloquei efeito de entrada para ele. Eu coloquei efeito de ênfase. Então o efeito de ênfase ele vai destacar a imagem. Vamos supor que aqui eu estou explicando sobre essa lâmpada, sobre uma ideia que eu tive. E aí eu quero dar ênfase nessa imagem. O que eu faço? Clico com o mouse e ele vai aplicar aquele efeito de ênfase que eu escolhi, ok? Qual foi o efeito de ênfase que eu escolhi? O de rotação. Mas tem vários outros aqui, ó. Aumentar, completar. Esses de cores, eles servem para texto. Se você quiser mudar a cor do texto, dá para mudar aqui, beleza? Além disso, tem várias opções aqui ainda, ó, opções de efeito. Você consegue modificar o local de onde vem. Aqui, se você clicar com o botão direito, tem mais opções de efeitos, tá? Então, são mais avançados que você consegue modificar. Então, vamos de novo. Aqui o de entrada, com o mouse, e aqui o de ênfase. A imagem já está na tela. Cliquei, ele vai dar a ênfase que eu escolhi, beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa só com o efeito de saída, para os elementos saírem da tela, tá? Aqui a gente não está combinando elemento, mas você pode combinar os três, entrada, saída e ênfase. Então vamos selecionar aqui um personagem qualquer, vamos ver essa corujinha aqui. Pessoal, para facilitar, para não precisar fazer o download, vou clicar com o botão direito, copiar imagem, vou aqui no PowerPoint e colar a imagem, tá? Então ela já colou aqui na minha tela. Ela veio sem um fundo transparente, se eu quiser eu posso selecionar e remover o fundo dela aqui, tá? Eu vou marcar qual parte eu quero que fique. Acho que ficou meio complicado, né? Vamos deixar ela com o fundo assim mesmo. Descartar todas as alterações, assim tá bom. Ok? Então vamos supor que nessa cena, vamos aqui a apresentação de slide. Tá vendo? Ó, nessa cena a corujinha tá aqui, mas quando eu terminar, antes de terminar a cena, eu quero que ela saia da minha cena. Consigo fazer isso? Sim. Para isso eu vou usar o efeito de saída. Vou selecionar animações. Vou abrir aqui. Opa, eu selecionei sem querer um efeito de entrada, né? Então vou selecionar ela. Aqui agora nos vermelhinhos, pessoal. Efeito de saída, ó. Flutuar para, volante, forma, apagar, flutuar. Vamos deixar esse flutuar aqui que vai dar esse efeito como se ela tivesse ido embora. Vamos escolher uma opção, ela vai flutuar para cima, ok? Então, quando eu abrir o slide, a corujinha vai estar na minha tela. Só que quando eu clicar com o mouse, ela vai sair fora e depois eu posso trocar de slide para o próximo aqui, ó. Próximo slide. Beleza? Então ela vai sair antes da tela e depois eu vou passar para o próximo slide. Vamos fazer um teste? Os primeiros slides, a lâmpada.
Agora a corujinha, quando eu abrir, ela estava na tela. Quando eu clicar primeiro, ela vai sair. Agora só vai trocar o slide quando eu clicar de novo com o mouse. Ó. Cliquei, abriu o próximo slide, beleza? Vamos colocar uma transição aqui para a gente conseguir ver bem. Aí, essa agora... Opa, coloquei no errado, né? É nessa daqui, ó. Vou colocar essa daqui, o vento. Nessa daqui também, né, pessoal? Vamos colocar uma aqui, essa de prestígio. Vamos ver se vai dar certo agora, tá? Vamos lá, as primeiras. Terminou aqui, ele vai tocar a transição. A corujinha já está na tela, a primeira corujinha vai sair. Agora ele vai dar a transição e vai passar para o próximo, tá bom? E como que eu combino agora esses efeitos, tá? Nós temos aqui os carrinhos, que eles têm efeito de entrada. Mas aí eu posso selecionar o carrinho, animações, e eu vou clicar aqui, pessoal, adicionar animação. Por quê? Porque se eu vier nessa barra direto e já escolher, ele vai substituir a animação. Eu não quero isso, eu quero adicionar uma animação. Eu quero que ele fique com duas animações. Como que eu faço isso? Primeiro carrinho branco, ou melhor, primeiro carrinho vermelho, ou vamos mudar a ordem aqui, pronto. Primeiro carrinho branco, adicionar animação, uma animação de ênfase. Vamos colocar rotação, tá? Quando eu clicar com o mouse depois que o carrinho entrar, ele vai dar uma cambalhota. E o vermelho é a mesma coisa. Adicionar animação, vamos colocar aqui, ele vai aumentar. Pessoal, isso aqui está bem ridículo, tá? Mas é para você entender mesmo como funciona o efeito. A ordem dos efeitos ela está aqui no painel de animação. Então, primeiro vai vir o texto, depois o carro branco, depois o carro vermelho, depois vai vir a cambalhota do carro branco e depois o efeito de zoom do carro vermelho. Beleza? Vamos ver isso na prática. Entrou o texto, entrou o carro branco, entrou o carro vermelho, vai dar a cambalhota no carro branco e agora vai dar a ênfase no carro vermelho. Isso daqui eu que vou controlar. Conforme eu vou explicando, eu cuido, né, da ordem, do tempo em que eu quero que os efeitos aconteçam. Cris, eu queria que o carro branco entrasse, desse uma cambalhota e depois entrasse o carro vermelho. Como eu faço isso? Você coloca aqui, ó, e muda a ordem, beleza? Então primeiro vai iniciar o carro branco na cena, depois ele vai mandar a cambalhota aqui no seu slide, depois vem o carro vermelho e ele vai dar aquele zoom também, né? Vamos lá, vamos ver? Um texto qualquer, entrou o carro branco, agora ele vai dar a cambalhota, o carro vermelho, tá? Eu tô cortando aqui a animação até o fim, ó, e ele vai dar o zoom. Beleza? Então você consegue fazer também essa combinação. E se eu quiser colocar um efeito de saída para esses carros agora, consigo? Consegue. Seleciona o objeto, animações, adicionar animação, presta bastante atenção. E aqui você vai colocar uma de saída. Ah, eu quero que ele vá embora girando. E o vermelho? O vermelho seleciona, animações, adicionar animação. Esse vai embora de que jeito? Diminuindo. Ó. Esse vai embora lá para o espaço. Tá bom? Então como eles vão sair? Vamos lá, vamos de novo. Deixa eu só mudar esse tempo de entrada aqui. Deixar em meio segundo, que aí fica melhor, tá, pessoal? Meio segundo eu posso selecionar aqui, fica mais fácil. Seleciona a barra e deixo aqui em 0.7, tá? Então cliquei, o texto primeiro, o carro entrou na cena, né? Entrou na cena, deu uma cambalhota, o outro carro entrou aqui na cena, deu zoom, tá? Girou e foi embora, e esse foi embora também, ok? Então combinamos aí 3 animações, ó, a 2, a 3 e a 6 é para esse, a 4, a 5, a 7, essa é a ordem das animações para cada elemento. Se você quiser que o carro vai para lá, vai para cá, vem para cá, inicia, volta, você consegue fazer tudo isso. Além desses efeitos que a gente mostrou, pessoal, nós temos aqui as trajetórias de animação, para você escolher o carro dando volta aqui pelo slide, indo e voltando, fazendo uma trajetória personalizada, fazendo um loop, ó. Se você quiser que o carro dê essa maluquice aqui, você consegue, tá? Ó. Então, ó, o carro vai... Eu tirei o efeito de entrada, né? Por isso que ele não entrou. Mas aí dá para fazer tudo isso, tá? Lá no curso eu explico em mais detalhes. Isso daqui é um pouco mais avançado, então talvez fique um pouco mais complicado de fazer tudo nessa aula. Mas saiba que existe essa opção. Eu desafio você a pegar um slide qualquer, desses slides ridículos mesmo que eu fiz aqui, adicione uma imagem qualquer também e tente aplicar efeitos de entrada e de saída, ok? Pessoal, para que isso vai ser útil na prática? Quando você estiver fazendo a sua apresentação, por exemplo, você está fazendo uma aula com os seus alunos ou apresentando um gráfico da empresa e aí você está falando, ó, o resultado do segundo trimestre. Aí aparece o resultado do segundo trimestre. Ah, o resultado das vendas de não sei o que. Aparece aqui o gráfico, tá? Ah, eu quero destacar certa imagem. Então, um efeito de ênfase para aquela imagem. Então, é para isso que vai servir. Se você quiser transformar essa sua apresentação do slide em um vídeo, é aquele mesmo esquema que eu expliquei na aula anterior. Eu vou deixar a aula anterior aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Gravar a apresentação de slide. Você vai iniciar a sua gravação. Olha lá que apareceu, minha webcam no cantinho. Vou gravar, 3, 2, 1 e vamos começar aqui. Ó. Cliquei o texto, cliquei o carro vai fazer aquele zigue-zague,
o outro vai vir, dá o zoom, foi embora. Aqui vai dar ênfase, tá? Então isso eu explicando a minha aula, tá? Ele tá gravando, ó. Então tudo acontecendo um pouco mais divertido, tá? Tá feio, mas você vai usar a sua criatividade e organizar aí os seus elementos de um jeito que combine aí com o seu trabalho, tá? Ó, note que já transformou isso daqui num vídeo. Eu posso arquivo, exportar, criar vídeo e aí escolho criar o vídeo aqui. Salvo na minha área de trabalho, vou chamar de vídeo aula 2. Ele vai processar o vídeo e vai transformar esse slide aqui em um vídeo para eu mandar para onde eu quiser. Beleza, pessoal? Então, mostramos aqui sobre animações e sobre transições nessa aula. Na aula anterior, a gente mostrou sobre inserir imagens, textos, objetos, elementos, tabelas. Então, volta lá se você não assistiu. Se ficou com alguma dúvida, assista de novo. Tente copiar isso que eu fiz aqui. Se ficar com dúvidas, pode deixar nos comentários. Eu convido também a conhecer o nosso curso completo de PowerPoint. Tem mais informações na descrição, tá? O curso está com as inscrições abertas aí por enquanto, mas vamos encerrar logo, então aproveite a oportunidade. Beleza, pessoal? Agradeço muito pela sua atenção. Não esquece de deixar o seu like. Tudo de bom e nos vemos na próxima. Até mais!